Esse é o livro Kindred, Laços de Sangue, da autora Octavia E. Butler. Octavia Butler, que é uma mulher negra, né, foi considerada a grande dama da ficção científica, né, a primeira escritora negra a ganhar um prêmio, assim, pela sua produção em ficção científica. Então, este livro foi um dos livros que eu li agora durante a pandemia e eu gostei da indicação porque é um livro muito interessante, né? É um livro que é uma história muito instigante e contextualizada na época da escravidão nos Estados Unidos. Aliás, no ali já na época já das guerras entre sul e norte, né? A libertação dos escravos, mas ainda naquela época ainda. Então, o que acontece? Otávia, ela escreve uma história de uma mulher americana negra e que um belo dia, não sabe como, ela volta no tempo. E ela volta justamente numa época muito difícil, né? Na qual os negros eram tratados, né? Da pior maneira que existia. Então, isso já deixa a gente meio assim louco, né? E você quer saber por que acontece isso? Ela tem uma ligação com o passado muito interessante. E aí ela tem momentos assim rápidos, né? Ela volta para o passado, sempre situações difíceis com um determinado menino. Ela começa ainda, o menino é uma criança, tá numa situação lá de vida e morte, e ela sempre volta para salvar esse menino branco. Só que ela sempre vai se dar mal em algum momento, né? E aí, quando ela tá se dando mal, ela de repente volta pro presente. Só que ela não tem controle disso. Então ela nunca sabe quando é que ela volta pro passado. Esse é um negócio, né? De repente ela tá tranquila conversando com o marido, de repente ela pode voltar. Então, para quem gosta assim, é uma história de ficção, porque mexe com volta ao tempo, mas não é baseada, ela tem os contextos aí do racismo, da exploração, né, dos povos negros norte-americanos. E dá pra gente sentir, a gente sofre junto com ela, a gente tem angústia, a gente meio que visualiza toda aquela situação. E é muito interessante mesmo. Então, eu fiquei assim, eu li em poucos dias esse livro. É uma frase muito boa aqui de Otávia, ela fala: comecei a escrever sobre o poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Então, eu vou ler para vocês aqui um trechozinho do livro para vocês verem como já começa assim, bem na adrenalina. Então, começa assim: perdi um braço na minha última volta para casa, meu braço esquerdo, e perdi aproximadamente um ano de minha vida e grande parte do conforto e da segurança que só valorizei depois que deixei de tê-los. Quando a polícia libertou Kevin, ele foi ao hospital e ficou comigo para que eu soubesse que não o havia perdido também. Mas antes que ele pudesse me encontrar, tive que convencer a polícia de que ele não deveria ser preso. Isso demorou. Os policiais eram sombras que apareciam intermitentemente ao lado de minha cama para fazer perguntas que eu precisava me esforçar para entender. Como machucou seu braço? Perguntavam. Quem machucou você? Eu prestei atenção à palavra que eles usaram, machucar, como se eu tivesse arranhado o braço. Será que achavam que eu não sabia que eu o havia perdido? Acidente, ouvi meu sussurro. Foi um acidente. Começaram a fazer perguntas sobre Kevin. A princípio, as palavras pareciam se confundir e eu prestava pouca atenção. Mas depois de um tempo, eu as repassei e de repente me dei conta de que aqueles homens estavam tentando culpar o Kevin por ter machucado meu braço. Não, fiz que não com a cabeça, sem forças contra o travesseiro. Não foi o Kevin. Ele está aqui? Posso vê-lo? Então quem foi? Insistiram. Tentei pensar em meio aos efeitos dos remédios, em meio à dor distante, mas não havia explicação sincera que eu pudesse dar a eles, nenhuma em que eles acreditariam. Um acidente, repeti. Minha culpa não foi do Kevin. Por favor, deixe que ele venha aqui. Disse isso muitas vezes até os policiais, sem forma definida, me deixarem em paz.
até eu acordar e encontrar Kevin sentado, cochilando ao lado da minha cama. Tentei imaginar quanto tempo ele estava ali, mas não importava. O importante era que estava ali. Dormi de novo, aliviada. Finalmente, acordei me sentindo capaz de conversar com ele de modo coerente e entender o que dizia. Eu estava quase confortável, exceto pelo latejar esquisito no meu braço, onde antes havia um braço. Mexi a cabeça. Tentei olhar para o lugar vazio, para o cotoco. Então, Kevin apareceu à minha frente, levou as mãos ao meu rosto, virando minha cabeça para ele. Não disse nada. Depois de um momento, voltou a se sentar, pegou minha mão e a segurou. Tive a sensação de que poderia ter erguido minha outra mão para tocá-lo. Tive a sensação de ter outra mão. Tentei olhar de novo e dessa vez ele deixou. De alguma forma, eu tinha que olhar para conseguir aceitar o que eu sabia que era verdade. Ser a verdade. Depois de um tempo, eu voltei a me recostar no travesseiro e fechei os olhos. Acima dos cotovelos, falei. Foi o que tiveram que fazer. Eu sei, só estou tentando me acostumar. Abri os olhos e olhei para ele. E então, eu me lembrei dos visitantes que estavam ali mais cedo. Meti você em apuros? Eu? A polícia esteve aqui. Acharam que você fez isso comigo. Ah, isso. Eram os policiais. Os vizinhos os chamaram quando você começou a gritar. Eles me interrogaram, me detiveram lá por um tempo. É a palavra que eles usam. Mas você os convenceu a me soltar. Que bom. Contei a eles que foi um acidente. Minha culpa. Não tem como algo assim ter sido sua culpa. Isso é discutível. Mas certamente não foi sua. Ainda está em apuros? Acho que não. Eles têm certeza de que fui eu. Mas não havia testemunhas e você não vai me denunciar. Além disso, acho que não consegue imaginar como eu poderia ter te machucado, como você se machucou. Fechei os olhos de novo e me lembrei de como me machuquei. Lembrei da dor. Você está bem? Perguntou Kevin. Sim. O que você contou à polícia? A verdade. Ele brincou com minha mão por um momento, em silêncio. Olhei para ele e vi que me observava. Se você contasse a verdade para aqueles policiais, falei baixinho, ainda estaria preso em um hospital psiquiátrico. Ele sorriu. Contei a eles o máximo da verdade que pude. Disse que estava no quarto quando ouvi você gritar. Corri até a sala de estar para ver o que estava acontecendo e vi você se esforçando para tirar o braço do que parecia ser um buraco na parede. Fui te ajudar, foi quando percebi que seu braço não estava só preso, mas que, de algum modo, tinha sido esmagado dentro da parede. Não exatamente esmagado. Eu sei, mas me pareceu uma boa palavra para dizer a eles, para mostrar minha ignorância. Mas não foi tão incorreto assim. Depois queriam que eu explicasse como algo assim poderia acontecer. Eu disse que não sabia. Fiquei dizendo que não sabia. E juro por Deus, Dana, eu não sei. Nem eu, sussurrei. Nem eu. Bom, então essa é a primeira parte do livro que já deixa a gente assim, nossa, muito curiosa, assim, para saber o que aconteceu com essa mulher para poder perder um braço esmagado dentro de uma parede. Aí eu já comecei, já fiquei, nossa, né? Aí, bom, vamos ler esse mesmo trechinho aqui. O problema começou muito antes de 9 de junho de 1976, quando eu me dei conta dele, mas 9 de junho é o dia de que me lembro. Era meu aniversário de 26 anos. Também foi o dia que conheci Rufus, o dia em que ele me chamou pela primeira vez. Kevin e eu não tínhamos planejado fazer nada para comemorar meu aniversário e estávamos cansados demais para isso. No dia anterior, havíamos nos mudado de nosso apartamento em Los Angeles para uma casa própria e a alguns quilômetros dali, em Altadena. A mudança em si já foi uma comemoração para mim. Ainda estávamos abrindo as caixas, ou melhor, eu ainda estava abrindo as caixas. Kevin parou assim que organizou o escritório. Agora estava fechado lá à toa ou pensativo, porque eu não ouvia a máquina de escrever. Por fim, ele chegou à sala de estar, onde eu estava separando os livros em uma das estantes grandes. Só de ficção. Tínhamos muitos livros. De algum jeito precisávamos mantê-los em ordem. O que foi? Perguntei. Nada, ele se sentou no chão, perto de onde eu estava. Não me conformo com minha disciplina. Sabe, ontem, durante a mudança, eu estava com uma porção de ideias para aquela história de Natal. E agora que está com tempo para escrever, não tem nenhuma.
Nenhuma. Ele pegou um livro, abriu e folheou. Peguei outro e bati com ele em seu ombro. Quando ele olhou para mim, surpreso, coloquei uma pilha de não ficção à sua frente. Ele olhou para ela desanimado. Droga, o que eu vim fazer aqui? Ter mais ideias, afinal, elas vêm quando você está ocupado. Ele me deu uma olhada que eu sabia não ser tão malvada quanto parecia. Tinha olhos claros, quase sem cor, que o faziam parecer distante e irritado, ainda que não estivesse. Com eles, intimidava as pessoas, os desconhecidos. Sorri para ele e voltei ao trabalho. Depois de um tempo, ele levou a pilha de não ficção a outra estante e começou a organizá-la. Eu me abaixei para empurrar mais uma caixa cheia para ele. Mas me levantei depressa quando me senti zonza, enjoada. A sala toda ficou borrada e escura. Fiquei de pé por um momento, apoiada em uma estante, tentando entender o que estava acontecendo. E, por fim, caí de joelhos. Ouvi Kevin reagir sem palavras, mas com um ruído de surpresa e depois perguntou: o que aconteceu? Levantei a cabeça e descobri que não conseguia vê-lo direito. Tem algo errado comigo. Ouvi quando ele se movimentou na minha direção, vi um borrão da calça verde, da camisa azul, e então, antes que me tocasse, ele desapareceu. A casa, os livros, tudo desapareceu. De repente, eu estava ao ar livre, ajoelhada na terra, à sombra de árvores. Era um lugar com muito verde, à beira de uma mata. À minha frente havia um rio largo e tranquilo, e mais para o meio dele uma criança, debatendo-se e gritando, afogando-se. Reagi quando vi a criança em apuros. Mais tarde eu poderia perguntar, tentando descobrir onde eu estava, o que havia acontecido. Naquele momento fui ajudar a criança. Desci correndo até o rio, entrei na água totalmente vestida e nadei depressa até ela. Quando o alcancei, ele estava inconsciente. Era um menino pequeno e ruivo, boiando de barriga para baixo. Eu virei e segurei com força, mantendo sua cabeça fora da água, e o puxei para a margem. Havia uma mulher ruiva esperando por nós na beira do rio, ou melhor, ela corria de um lado para o outro e gritava na beira do rio. Assim que viu o meu esforço para sair da água, saiu correndo, pegou o garoto de meus braços e o carregou pelo restante do caminho, procurando tocá-lo e examiná-lo. Ele não está respirando. Respiração de socorro. Eu já tinha visto alguém fazer uma dessas e tinha ouvido falar a respeito, mas nunca havia feito. Aquele era o momento para tentar. A mulher não estava em condições de ajudar e não havia mais ninguém por perto. Quando chegamos à beira da água, peguei o menino de seus braços. Ele não tinha mais do que 4 ou 5 anos e não era muito grande. Eu deitei de barriga para cima, inclinei sua cabeça para trás e comecei a fazer respiração boca a boca. Vi seu peito inflar quando forcei o ar para dentro dele. E então, de repente, a mulher começou a me agredir. Você matou meu filhinho! Matou! Eu me virei e consegui segurar seus braços. Pare com isso! Gritei com toda a força que pude. Ele está vivo! Estava mesmo? Eu não sabia. Por favor, Deus, permita que ele esteja vivo. O menino está vivo, me deixe ajudá-lo. Eu a empurrei, felizmente. Ela era um pouco menor do que eu e voltei a atenção ao seu filho. Entre as respirações, eu a via olhando para mim sem expressão. E então, ela caiu de joelhos ao meu lado, chorando. Momentos depois, o menino começou a respirar sozinho. Respirar, tossir, engasgar, vomitar e gritar pela mãe. Se conseguia fazer tudo isso, estava bem. Eu me sentei tonta, aliviada, tinha conseguido. Ele está vivo, gritou a mulher. Ela agarrou o menino e quase asfixiou. Ah, Rufus, meu bebê. Rufus, nome feio para se dar a um menino pequeno e razoavelmente bonito. Quando viu que era a mãe que o segurava, Rufus se agarrou a ela, gritando. Sua voz estava normal e então, de repente, ouvi outra voz. Mas que confusão é essa? Perguntou um homem irritado. Eu me virei assustada e encontrei o cano da espingarda mais comprida que já tinha visto. Ouvi um clique metálico e fiquei paralisada, achando que levaria um tiro por ter salvado a vida do menino. Eu ia morrer. Tentei falar, mas de repente minha voz sumiu. Eu me senti mal e zonza. Minha visão estava tão borrada que eu não conseguia distinguir a arma nem o rosto do homem atrás dela. Ouvi a mulher falar alto, mas já estava tomada demais pela náusea e pelo pânico para entender o que ela dizia. Então o homem, a mulher, o menino, a arma, tudo desapareceu. Acabei de joelhos na sala de estar de minha casa de novo, a vários metros de onde tinha caído minutos antes. Estava de volta
Estava de volta, molhada e enlameada, mas ilesa. Do outro lado da sala, vi Kevin paralisado, olhando para o lugar onde eu estava antes. Por quanto tempo ele ficou ali? Kevin! Ele se virou e olhou para mim. Mas o quê? Como você foi parar aí? Não sei. Dana, você... Ele se aproximou, tocou-me com hesitação, como se não tivesse certeza de que eu era real. Em seguida, segurou-me pelos ombros e me abraçou forte. O que aconteceu? Ergui as mãos para afrouxar seus braços, mas ele não me soltou. Caiu de joelhos ao meu lado. Fala! Falaria se soubesse o que falar. Você está me machucando. Finalmente ele me soltou e olhou para mim como se acabasse de me reconhecer. Você está bem? Não. Abaixei a cabeça e fechei os olhos por um instante. Tremia de medo, ainda sentindo o resto de terror que tirava todas as minhas forças. Eu me curvei, abraçando o corpo, tentando ficar parada. A ameaça havia desaparecido, mas precisei me esforçar para parar de bater os dentes. Bom, gente, então daqui por diante é isso. Dana vai passar por vários momentos assim, várias idas e vindas para esse passado. E, né, esse menino, Rufus, vai estar na história com ela. E isso vai ser muito interessante. Vai ter todo um porquê com a família dela, o porquê que ela volta para aquele lugar com aquele menino. E é uma história incrível, sabe? Para quem gosta de filme de volta ao tempo e de ficção. E mais esse ainda vai fazer a gente conhecer um pouco como era a situação dos escravos nos Estados Unidos naquela época, né? E o que eles passavam e as injustiças. E essa mulher vai passar por tudo isso. Então, eu indico esse livro. Esse livro é muito bacana, né? É uma leitura, vocês podem ver, uma leitura tranquila, rápida e envolvente. Então, eu indico muito esse livro, Kindred, Laços de Sangue. Espero que vocês gostem, se inspirem.